bem-vindos ao Por Dentro do Legislativo. Estamos ao vivo pelo canal 7.2 e também pelas nossas mídias sociais, YouTube, Facebook. Tudo bem, Paulo? É isso aí, Janaína, tudo ótimo. A gente vai gravar hoje mais uma conversa aqui no Por Dentro do Legislativo sobre as comissões da Assembleia Legislativa, né? Exatamente, Paulo, essa comissão, as comissões que são tão importantes e as frentes parlamentares também, né? É importante que a população saiba, né? Como funciona, né? Como que é o processo da atuação dos deputados, né? Frente a essas comissões às frentes mesmo, né? Os bastidores de uma lei, né? Mas fala pra gente, qual comissão que é o tema do programa hoje? Olha, hoje nós estamos recebendo o deputado Júnior Mock, ele que é presidente da Comissão de Ciências, Tecnologia e Inovação. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes, aliás, os telespectadores, né, do Por Dentro do Legislativo. É uma satisfação, uma honra poder estar aqui com vocês falando da nossa comissão, a mais jovem das comissões criadas na Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Deputado, no decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente elencou alguns tópicos, né? A gente vai já começar por prioridades da comissão. Eu queria saber do senhor, o que motivou a escolher a criar a comissão e não a frente parlamentar? Bom, primeiro, porque há uma diferença grande entre elas, né? Ambas têm objetivos comuns no sentido de defender e representar, né, determinadas áreas específicas dentro aqui da casa, de temas específicos, mas a grande diferença é que a comissão ela é permanente. Ela está prevista no regimento da casa e todos os projetos, obrigatoriamente, que versem sobre a matéria que é objetivo da comissão, eles têm que passar pelo crivo e pelo parecer da comissão. Diferente da frente parlamentar, que ela trata de um determinado assunto, mas ela é criada num ano e se extingue ao final da sessão legislativa, devendo ser criada novamente, né? Então, as comissões, elas podem ser temporárias ou elas podem ser comissões permanentes. Por isso que as permanentes são aquelas que, obrigatoriamente, os projetos de lei que entrem na casa ou matérias que dão entrada na casa, elas têm que passar pelas comissões específicas para emitir o seu parecer quanto, nesse caso, ao mérito da matéria, a importância do projeto, a sua utilidade, a sua necessidade de aplicação prática em favor do cidadão. E, deputado, como que essa comissão beneficiará a permanência e o desenvolvimento dos projetos na área? Olha, quando você fala de ciência, tecnologia e inovação, é um tema muito amplo, né? E a princípio ainda muito subjetivo. Isso. E ao alcance ainda de um grupo reduzido ainda de pessoas. Poucas pessoas estão familiarizadas com... Estão familiarizadas com esse tema. Isso significa. Mas nós vivemos hoje a ciência e tecnologia presente, né? Inovação todos os dias da nossa vida. A partir do celular. Quem não tem um celular? Quais as pessoas que não se utilizam? Ali é pura ciência, tecnologia e inovação. A hora que você pega qualquer aparelho eletrônico na sua vida, ele passou, obviamente, por alguém que pensou nisso, ele passou por todo um processo de desenvolvimento, né, de investimento. Então, ele é um aparelho fruto, né, da ciência, fruto da tecnologia aplicada e embarcada dentro daquele equipamento. Então, é uma área que, embora nós tenhamos um pouco de dificuldade de compreender, porque é um tema muito recente na vida do ser humano, principalmente para os mais velhos, né? Sim, tem uma questão aí de adaptação, né? Porque esse avanço é muito rápido e a gente não vai dando conta de acompanhar, né? Com certeza. As pessoas, assim como eu, você tem um pouco mais de dificuldade de compreender coisas que, às vezes, as crianças com 4, 5 anos hoje, eles operam equipamentos de uma forma extraordinária que o mundo deles, eles nascem com aquilo já. Os brinquedos são assim, é diferente. Então, todo o processo educacional das crianças, desde quando nasce hoje, já tem inserido,
nesse contexto a ciência, a tecnologia e a inovação. Então, essa comissão, que antes esse tema estava inserido dentro da Comissão de Educação, era a Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação. Nossa. Como esse tema hoje é um tema também, assim como a educação e outros, transversal, ele está presente em todas as áreas do conhecimento humano, era necessário que nós criássemos a comissão para a gente discutir algumas questões do ponto de vista legislativo. Certo. O Brasil editou a lei, né, federal, a lei que é o marco legal da ciência, tecnologia e inovação para o país. E essa lei, ela é abrangente e muitas questões específicas que envolvem o Estado e o interesse do Estado, elas devem ser normatizadas dentro da competência do legislativo estadual. Então, a ideia é você, através da criação da comissão, conhecer tudo que está envolvido em ciência, tecnologia e na inovação, né, tecnológica, dentro principalmente das instituições de ensino superior, das instituições de ensino médio, das empresas existentes no Estado que já produz tecnologia, né, independente de estarem ou não vinculado a uma entidade educacional, e ao conhecer isso, você poder estar legislando para não permitir que talvez a ausência de uma legislação específica possa atrasar o nosso desenvolvimento tecnológico. Então, o Estado está dando um passo à frente do ponto de vista da gestão do Executivo, o Legislativo não podia ficar atrás. Então, nós criamos a comissão para ser parceira, né? Para ser parceira das universidades. Nós temos hoje, isso no país é algo novo, que é o CRI, né? Que é o Conselho dos Reitores das Instituições de Ensino Superior. Uhum. Então, a parceria da comissão com o Conselho, porque são dentro das universidades que se produz principalmente esse conhecimento tecnológico, através também das escolas, principalmente das unidades escolares, tanto privada quanto pública, e que desenvolve lá, através dos seus professores e de grupos de alunos, eles têm trabalho nessa área, né, através de recursos do Fundect. Nós, esse ano passado, foram 600 bolsas, né, de bolsas para ciência, tecnologia e inovação dentro da escola, onde tem um professor, 5 alunos, foram mais 1.000 alunos envolvidos com trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dos anos, uma feira científica já foi tem um realizada, estímulo aí, já antes da própria criação da comissão. Esse ano, 700 bolsas. No ano, quando nós criamos a comissão, nós assinamos as bolsas de estudo. Esse ano foram 700, aumentou. É o Estado hoje com o maior número de bolsas concedidas com recurso próprio para alunos do ensino médio, né? Nós também assinamos bolsas de iniciação científica para alunos do ensino superior na área de ciência, tecnologia e inovação, e além disso, projetos que foram lançados pelo Fundect. Aqui a gente tem que fazer esse registro, é importante, né? Da importância do Fundo de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia do Estado, com os recursos aportados pelo poder público, é possível lançar programas e projetos, né, que possam fazer com que aqueles que trabalham com essa área, né, na área tecnológica, tenham alguma grande ideia, ele possa ter recursos para desenvolvimento da sua ideia e que ela possa se transformar daí, então, em algo concreto que beneficie o cidadão. Então, nós temos que estar, a legislação para e passo, nós não podemos deixar de dar o amparo legal aos nossos cidadãos do ponto de vista da tecnologia de ciência, em função de que o legislativo não acompanha isso. Então, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, e a comissão tem que saber, conhecer o que está sendo feito, ser parceira das instituições que produzem o conhecimento, ter parceria com o Estado, e o Estado tem também essa visão quando ele cria uma secretaria executiva de ciência, tecnologia e inovação, para poder, dentro dos órgãos da esfera estadual, né, dos órgãos públicos da esfera estadual, poder estar trabalhando para organizar esse sistema. Agora veio a lei, né, criando o sistema de
de tecnologia e inovação no Estado, de ciência, tecnologia e inovação, justamente para permitir que a gente consiga colocar esse assunto que é meio difícil de você falar para o cidadão, para ele conseguir ver o que de concretude tem nisso, o que isso beneficia de fato ele, entender, mas que isso hoje nós não temos mais como fugir disso. Então, a melhoria das políticas públicas que nós sonhamos e queremos, na prestação de serviço público ao cidadão, ela está ligado intimamente ao desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Deputado, a gente vai bater ainda nessa tecla aí do sistema, que a gente estava trocando uma ideia aqui antes de começar o programa propriamente dito, mas ainda no trabalho da comissão, eu queria saber, a gente conversou brevemente a respeito aí desse gap de idade, né, que a gente vai percebendo que os mais novos têm mais facilidade. Isso também existe na realidade geográfica do nosso estado, né? Com certeza. Não são todas as regiões de Mato Grosso do Sul que têm a mesma estrutura, que têm o mesmo desenvolvimento. Então, a comissão está preparada para espalhar, para difundir o seu trabalho e também esses avanços tecnológicos produzidos aqui para todas as regiões? Essa é uma preocupação? Com certeza. Aliás, esse é o propósito. Nós só vamos ter um estado próspero, inclusive digital, de fato, se nós tivermos os olhares de todas as faces de Mato Grosso do Sul. Nós temos consciência disso, né? É um estado que ele tem regiões extremamente desenvolvidas, competitivas, né? Em escala nacional e até mundial, e outras ainda um pouco distante disso. E é importante, enquanto Estado, e nós estamos aqui para legislar a nível de Estado, que tanto a parte legislativa quanto a executiva tenham essa visão sobre os diversos problemas existentes no Estado e que mesmo dentro de um mesmo território criam, às vezes, diferentes estágios, né, das políticas públicas em favor do ser humano. Então nós temos que ter o olhar de que nós somos o segundo, o terceiro hoje, que temos a maior população indígena do país. É preciso ter um olhar e é preciso que a ciência e tecnologia chegue lá também. Com certeza. E é a ciência e tecnologia que vai, de alguma forma, fazer com que você faça com que haja um nivelamento melhor, na medida em que você disponibilize para o cidadão o mesmo que tem aquele que está numa posição já bem elevada de conhecimento técnico, científico e que tem uma posição diferenciada, aquele que ainda não tem. Então, na medida em que você proporciona para ele, você disponibiliza, por exemplo, que você leva, né, o acesso à ciência e tecnologia. O que é levar o acesso? É você colocar, e como o governo está fazendo, a Infovia em todo o estado, disponibilizar a internet gratuita para todo cidadão, ele conseguir acessar um computador, celular, saber o que ele está fazendo, ele ter acesso e contato com essa realidade. Todo mundo no mesmo nível, na mesma página. Isso você nivela o cidadão. E isso é tarefa do Estado e, obviamente, tarefa dos legisladores de estarem acompanhando e atualizando a nível de lei os direitos que todo cidadão tem de sermos iguais perante a lei. Maravilha. Maravilha mesmo, viu, Paulo? Deputado, ano passado, acho que foi o ano passado, né, que a comissão foi criada. Isso. E teve a primeira reunião, né? E naquele momento foi comentado até o senhor já comentou aqui, falou sobre o marco legal, né? Eu queria que o senhor batesse um pouquinho mais nessa tecla, explicasse para mim, para nós, né? Sobre essa questão do marco legal, a importância de elaborar esse marco legal. Só para que as pessoas entendam. Marco legal é um nome bonito. Sim. Que se dá a uma lei. Chama atenção, né? Chama atenção. Porque é você compilar ou você colocar numa mesma lei tudo aquilo que se refere a um determinado tema. Então, quando a nível nacional, em função de que nós tínhamos várias legislações esparsas, né? Uma lei aqui, outra ali, tratava de um tema específico de ciência, a outra, houve essa compilação e construiu-se uma lei única, né? Abrangendo todas as questões inerentes e que foram discutidas. Para chegar no marco legal, você discute muita coisa, tudo aquilo passa por muitas comissões. Então, como nós já temos o marco legal federal, é importante salientar que a legislação federal, ela legisla genericamente para o Brasil inteiro.
E cabe à legislação estadual, dentro da esfera da sua competência, especificar, sem afrontar a lei federal, mas para atender dentro daquilo que é permitido legalmente, você atender os interesses do nosso Estado, né? Nós temos diferenças, como nós falamos a nível de Estado e de região, nós temos a nível de país. E dentro do Estado também. Então, nós temos que trazer a legislação federal aplicada a Mato Grosso do Sul. Então, a ideia é discutir todos os temas referentes ao marco legal federal e nós desenvolvermos a partir daí aquilo que nos cabe fazer para garantir ao cidadão de Mato Grosso do Sul, né, que tenha o acesso à tecnologia, à ciência, porque tudo isso parte do conhecimento científico. Por isso que é ciência, tecnologia e inovação. Inovação porque qualquer que seja o invento tecnológico, qualquer que seja a produção tecnológica, ele passa por um processo de inovação. Sim. Por isso que esse nome bonito aí, ciência, tecnologia e inovação. Mas outro nome que chama atenção. É outro nome que chama atenção. Mas é importante para a gente simplificar, é isso, é o conhecimento científico. O cidadão construiu, estou pegando um copo aqui, um copo diferente, um copo que possa manter a água quente, fria, gelada. Então, isso daí é um processo de conhecimento científico que ele utiliza uma tecnologia para produzir, através disso, um produto de melhor qualidade ao cidadão. Estou citando um exemplo simples aqui que está na nossa frente, mas para que as pessoas entendam a importância disso. Tudo passa pelo processo do conhecimento, do desenvolvimento científico, tecnológico. E para isso, nós temos que fortalecer todos os organismos que trabalham, unir eles para que esse pensamento e essa produção tecnológica ela tenha uma utilização prática em benefício do cidadão. Não adianta, tem um recurso público, o Estado investe 1% em ciência, tecnologia e inovação. Ele transfere o recurso orçamentário arrecadado do cidadão lá para o Fundo de Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Fundect, muito bem administrado, aliás, pelo professor Márcio. Mas o que é importante é que esse recurso, ao ser aplicado em bolsa, ao ser aplicado no conhecimento, nas pessoas que produzem, que se preparam para isso, que estudaram para isso, ela possa também objetivar de forma clara a melhoria das políticas públicas do Estado. Como é que nós melhoramos em Mato Grosso do Sul a educação? Como é que nós melhoramos a qualidade de ensino? Dentro, obviamente, atendendo a grade curricular, né, a base curricular nacional, mas como é que aqui que nós temos algumas realidades? Por exemplo, nós temos o problema de transporte escolar, de muitos alunos da zona rural trazendo a cidade. Então, tudo isso tem estudos, a necessidade de melhoria, e aí entra a ciência, tecnologia e inovação com ferramentas para que isso aconteça. Você tem um exemplo de educação, como muitos na área de saúde também. Muitos. Hoje nós usamos a telemedicina, ela é aplicada no Estado, está aplicando, está tendo resultado, não está? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Então, em todas essas áreas, nós temos condições da aplicação da ciência e tecnologia, fazer com que as políticas públicas, que é a obrigação do Estado, né? Que é a obrigação do Estado e direito do cidadão, elas realmente aconteçam. E isso passa, por isso que essa comissão, ela não é uma comissão executiva, até porque a tarefa nossa é legislar, é garantir através da legislação que a ciência, tecnologia e inovação possa gerar a melhoria das políticas públicas em favor do cidadão, com isso gerando igualdade e oportunidades a todos. Ok, deputada, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. O Por Dentro bate-papo que está muito bom, né? Exatamente, o Por Dentro do Legislativo volta já já. Ei, você já parou para pensar na sua saúde? No que você ainda quer viver e conquistar? O câncer de próstata é uma realidade que muitos homens vão enfrentar na vida, mas a prevenção pode mudar tudo. Novembro Azul é uma chance de reflexão e cuidado. É importante que os homens frequentem o urologista
para fazer os seus exames preventivos, principalmente no que se refere ao câncer de próstata, porque o câncer de próstata é o tumor maligno mais comum no homem depois do câncer de pele, não melanoma. Acredita-se que em torno de 73 mil casos ocorrem no Brasil todos os anos por câncer de próstata, representando cerca de 30% dos casos no sexo masculino. É importante lembrar também que a prevenção pode ser feita, ou diagnóstico precoce, pela visita ao urologista, realizando 2 exames muito simples: o toque retal, que faz parte do exame físico, e o exame de PSA, que é um exame de sangue. Qual a importância disso? O câncer de próstata é um tumor que a gente considera silencioso, ou seja, infrequentemente ele dá sintomas. A maioria das vezes o paciente não sente nada. Por isso é importante fazer os exames de detecção precoce. Quando diagnosticado na fase inicial, o câncer de próstata pode chegar a 90% de chance de cura com os tratamentos preconizados, seja ele radioterapia ou mesmo cirurgia da próstata. Então é muito importante que os homens fiquem atentos, cuidem da sua saúde e aproveitem o Novembro Azul para colocar seus exames em dia e as suas consultas em dia. A saúde não é só sua, ela é de quem você ama, de quem te espera e de quem ainda vai viver grandes momentos ao seu lado. Novembro Azul, é hora de se cuidar. A prevenção salva vidas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em apoio à saúde dos homens. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Retornando aqui no Por Dentro do Legislativo, estamos aqui recebendo o deputado Júnior Mock, ele que é presidente da Comissão de Ciências, Tecnologia e Inovação aqui da Casa de Leis. Bate-papo tá ótimo, né? Tô aprendendo bastante hoje, Janaína. Sim. Como que as leis dessa área são feitas e como que a ciência e tecnologia influencia áreas que a gente nem imaginava, né? Com certeza, Paula. Deputada, a gente encerrou aí o primeiro bloco, né, comentando daquela primeira reunião e agora continua batendo novamente. Naquele primeiro momento, tiveram algumas conclusões. Quais foram? Bom, primeiro, nós definimos, né, quando foi feita essa reunião, nós estávamos iniciando também o trabalho da comissão, dando posse aos membros, né, da comissão permanente. A partir daí, para você chegar ao marco legal, que foi a sugestão que se chegou por consenso que nós deveríamos, então, estar à frente e construirmos o marco legal, você começa com todo esse processo de discussão. O Estado, através da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir daquele momento, houve a realização de conferências municipais. Nessas conferências, ouvindo e discutindo ciência, tecnologia e inovação por todo o Estado. Com base nessas conferências, foi construída uma proposta, né, de criação do Sistema de Ciência e Tecnologia Estadual, de Ciência, Tecnologia e Inovação Estadual. Esse sistema, o Estado agora encaminha para a Assembleia Legislativa para apreciação da Casa e aprovação da lei que cria o sistema estadual. Já foi apresentado aqui? Já foi lido nessa semana. Quando é lido, o projeto já foi encaminhado, foi lido, agora ele tem
cumpre os prazos regimentais, vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é a primeira comissão para analisar apenas o aspecto da legalidade, da constitucionalidade, volta para casa, é votado em plenário em primeira, e aí remetida à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação para analisar quanto ao mérito da matéria, quanto à importância, quanto à utilidade, à necessidade. Então, quando a gente diz do mérito, essa matéria, esse projeto, né, o teor dele é útil para a sociedade, é necessário para a sociedade, o poder público tem condições financeiras de arcar com o custo decorrente de uma matéria dessa ao longo da sua aprovação. Então, essa análise nós vamos fazer na comissão de mérito, que é a nossa comissão. E aí, permitir, obviamente, uma discussão mais ampla, também a nível de comissão, que pode convocar uma audiência pública, chamar vários atores, né, que atuam nessa área específica, para que possam, né, ou referendar o projeto que está, ou fazer propostas alterando, emendando, melhorando a redação do projeto, para que a gente possa, através já do parecer e aprovação em plenário, aprovação e sanção da lei pelo governador, que é esse passo final desse sistema para poder introduzir, nós criarmos já o sistema por onde passa a ciência, tecnologia e inovação no Estado. Então, é o primeiro passo para que, num segundo momento, nós tenhamos, então, a lei que a gente vai chamar do Marco Legal Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nós estamos caminhando para conquistar o objetivo que nós definimos, né, lá atrás, quando criou lá na a comissão. criação. Que acho que isso é a hora que, se você entregar para a sociedade um marco legal com definição clara na lei do que pode, do que não pode, porque também ciência, tecnologia e inovação tem hora que passa dos limites. Então você tem que saber que tudo isso tem que ter um regramento, e o regramento é o objetivo para o qual o projeto é desenvolvido. Ele tem que ser voltado, obviamente, para o desenvolvimento sustentável do Estado. Né? Você não pode desenvolver um projeto que vai acabar, por exemplo, com o nosso Pantanal. A nossa maior riqueza. Né? Nossa maior riqueza, que ele vai afetar o nosso meio ambiente. Então, a ciência e tecnologia, você tem que ter limite para ela. Né? Ela tem que ser aquilo, assim como você desenvolve. É científico, é tecnológico, a arma. A arma pode destruir. Né? Quando você produz aí a energia atômica, ela pode ser utilizada para gerar pode sair do nosso controle, cidadão, né? Mas não pode sair do nosso controle e virar bomba atômica de novo, né? Ou a arma atômica. Então a ideia é que esse marco legal, ele regule isso internamente no Estado, né? Quais são os objetivos centrais do Estado no seu processo de desenvolvimento, né? De agregar a sustentabilidade, de fazer com que nós tenhamos um desenvolvimento econômico, mas que seja ambientalmente saudável, que seja socialmente justo. Então, esses parâmetros que a ciência, tecnologia e inovação, você também tem que nortear. E isso cabe à Assembleia Legislativa através das nossas leis. Agora, sobre parâmetros, sobre essas regras assim que a gente está ouvindo agora o senhor falar, quando a gente fala em ciência, tecnologia, principalmente ciência e tecnologia, a gente tem sempre a primeira imagem que vem à nossa mente são números, são gráficos, estatísticas, né, são índices. Então a gente também imagina que algum indicador de sucesso dessas políticas, a gente já viu aí que vai nascer a primeira lei, né, futuramente, a primeira lei da criação do sistema. Além disso, outras leis vão passar pela comissão. E quais são esses índices, essas estratégias para avaliar o sucesso dessas leis a comissão tem em mente? Existe isso hoje no plano nacional? Será que pode nascer aqui em Mato Grosso do Sul? Quem sabe? Eu confesso para você que eu não sei se a nível nacional tem leis para definir esses parâmetros, para dar esses números do quanto isso, né, tem contribuído ou não para a vida em sociedade. Mas eu tenho para mim que, na medida em que você consegue, através não só de uma comissão, a comissão vai legislar, mas a lei, na verdade, é ela que estabelece, né, parâmetros para a sociedade. Mas, na verdade, na medida em que você tiver ações específicas, garantir através, por exemplo, dos recursos do Estado, que haja investimentos
de cunho científico, tecnológico, né? E, obviamente, de inovação. E que eles objetivem a melhoria das políticas públicas. Aí você passa a ter indicadores lá na ponta de quanto a política pública melhora, quando você tiver um controle efetivo. Eu vou te dar um exemplo simples. Se nós tivermos um controle efetivo em relação aos acidentes de trânsito. Por que eu estou te dizendo isso? Nós somos uma capital que tem um dos maiores índices em relação à sua população de acidentes de trânsito. A maior parte deles, acidentes onde as vítimas fatais são em acidentes de moto. Quando você começa a ter dados precisos, números, onde mais acontece? Você sabe, no cruzamento tal e tal. Então, enseja políticas públicas para reduzir aquilo. Se você tem dados precisos e você conhece a realidade, você tem elementos para tomar decisão para poder melhorar o desempenho dessa política pública em tal lugar. Né? Então, se você não tiver dados, se você não diagnosticar com precisão uma política pública, como é que você toma a decisão? A decisão é no chute. Aí o chute você gasta o dinheiro errado, você gasta o dinheiro público que não é muito aqui, quando você deveria ter gasto aqui. O resultado aqui gera mais eficiência aqui. Então, é esses dados mais precisos que nós precisamos. Quando eu estou falando de segurança, quanto que se nós investíssemos, por exemplo, vou citar um exemplo, na melhoria das ciclovias, no aumento das ciclovias, para permitir que o cidadão tenha um acesso por bicicleta maior, um número maior de pessoas. Quanto isso evita e dá de redução de custos ao poder público. E essa redução, quando investido, você tira ela daqui, ela investe ela em saúde, que é uma demanda, que investe em educação. Então, na verdade, você garante os cidadãos a hora que você consegue ter, em qualquer que seja a área de atuação, a hora que você tem um diagnóstico preciso da realidade, as suas decisões são mais assertivas, certo? A decisão de quem comanda, de quem tem que tomar uma decisão, principalmente na esfera pública. Quando você não tem um conhecimento da realidade, um conhecimento correto, você fica ouvindo opinião de um, opinião de outro. Você pode acertar. É uma decisão com fundamento, né? É uma decisão fundamentada. Então, eu entendo que a ciência e tecnologia, ela tem a responsabilidade no mundo de hoje, né, de nos dar dados para tomada de decisão. Ela nos dá a possibilidade de fazer o que a gente chama do gerenciamento de ativo. Tudo é um ativo. Desde o cidadão é um ativo, a rua é um ativo, o tempo é um ativo, o lago que nós temos é um ativo, o tempo que nós temos, né? Eu vi um programa recente, extremamente interessante, de um cientista que foi colombiano, que chama Cidade de 15 Minutos. O que significa? Cidade boa e a melhor medida de qualidade de vida numa cidade é quando em 15 minutos você pode sair de qualquer lugar e ir para o outro que você quer. Você não pode estar 15 minutos a mais do restaurante, 15 minutos a mais da padaria, 15 minutos a mais da tua casa, porque senão você consome o que você tem de mais precioso, o tempo. Deputado, eu gostei muito dessa resposta porque a gente consegue visualizar aí que a administração pública, ela tem já tá aberta a essa influência da ciência, tecnologia, inovação, da inteligência artificial na sua própria gestão, né? É isso que eu compreendi. Certeza. A gente elencou aqui um programa, uma iniciativa que é concreta do governo que tem tudo a ver com isso, que é o ambiente de inovação. Uhum. Só para exemplificar, né? Mas pela sua experiência na sua trajetória política, você acha que isso é um momento único aqui para Mato Grosso do Sul? Quais são, assim, as perspectivas que a gente pode traçar a partir disso? Do governo, da Assembleia, está aberto para essa área? Eu fiz, quando eu fui, e a ideia de se criar essa comissão, numa discussão que nós tivemos logo no início desse meu mandato, eu procurei o governo, né? E eu vi um governo extremamente receptivo, né, a ideia da ciência, tecnologia e inovação, tanto é verdade na criação, na mudança, né, do organograma do Estado, na criação da Secretaria Executiva para tratar desse tema. E alguns órgãos do Estado já se adiantaram nisso, né? Tem um órgão como o IAGRO, que eu pude ir lá em 2 oportunidades conhecer, né, a evolução tecnológica que o órgão teve.
E isso demonstra claramente uma vontade política do governo. Em outras áreas ainda mais devagar, mas o governo tem hoje a leitura clara de que tem que se modernizar, né? Tem que investir em ciência e tecnologia e tem que fazer com que esse investimento não é um investimento para o cidadão só diretamente ou para atender empresas e indústrias. O investimento ele tem que voltar, né, para que o poder público tenha um gerenciamento melhor e mais efetivo daquilo que é seu ativo. Né? Então ele precisa ter esses dados, o poder público tem que ter. Você tem que chegar e acessar qualquer computador, entrar no portal aí do governo do estado e tudo que você quiser saber, você tem que ter essa informação. Né? Coisa que ainda, né, nós não temos isso de forma completa. Nós temos alguns setores, você entra, você tem informação, mas você não tem algo global para dizer claramente, né, como que o Estado, de uma forma total, você consegue entender ele, né? Você ter os números e dados para falar a respeito. Então, eu vejo que há uma grande preocupação do governo. O governo tem se disposto aos investimentos, tem buscado grandes parcerias. Se nós colocarmos só essa questão da infovia digital aí, já vai dar um salto de qualidade, né? E cada uma das cidades terão lá um ponto de internet, um ao menos, a verdade, um ponto de acesso gratuito nas cidades, nas pequenas, nos distritos, para você poder fazer com que a população realmente possa ter acesso através da ciência e tecnologia a todas as informações que estão aí disponíveis ao ser humano. Deputado, a gente sabe, a gente comentou aqui, responsabilidade, tecnologia, quando a gente fala, tem que ter um limite, né? Uhum. E a gente sabe, a gente não pode deixar de mencionar a questão da inteligência artificial, uhum, que veio com tudo, né? Sim. Como garantir que o uso do IA aqui no estado seja ético e traga benefícios ao desenvolvimento local? Esse é um grande desafio, né? Um desafio que vai depender realmente de muita discussão, uhum, né? De trazer muito conhecimento sobre isso para todos nós, que eu falo assim, é um salto entre aquilo que você tem e o que você quer ter e o que a inteligência artificial pode te dar. Ela é importante deixar claro que a inteligência artificial, ela consegue compilar todos os dados, emitir informações importantes para você, fazer com que o equipamento... Você dá um salto entre a mera produção que nós tínhamos do software, do hardware, outra, você dá um salto. Eu falo, entre essa tecnologia e essa outra, tem um fosso. Né? Então nós vamos para um outro e momento. Às vezes é um espaço tão grande que a gente não consegue nem imaginar, né? Eu falo que são soluções. O que eu tenho ouvido, eu não sou especialista no assunto, mas quando você trata hoje o grande tema, eu conversava muito com um rapaz, um empresário até, e esse empresário acabou de fazer um MBA em inteligência artificial, e ele disse para mim o seguinte: olha, hoje inteligência artificial você tem que pensar em ativos, tudo é um ativo. Então você pensa que o grande desafio da inteligência artificial é gerenciar todos os ativos que nós temos, desde a quantidade de sabonete que está lá no banheiro do aeroporto, a turbina do avião, ela é um ativo. Ela está ligada em tudo então, isso. Tudo na vida é o gerenciamento. Então a inteligência artificial ela vem para analisar tudo isso e para te dar o que eles chamam de análise preditiva, que é você prever, né? Então ele te dá a condição de fazer uma previsão de que aquilo ali utilizado durante tão tempo e tal, ele tem um prazo de validade, aquilo você já tem que pôr aqui, que você tem que substituir daqui tanto tempo. Então, assim, na verdade, eu diria que a inteligência artificial, ela te traz um planejamento muito próximo do real daquilo que vai acontecer. Né? Então quando ela compila todos os dados, todas as informações, ela junta, o que é a inteligência que eles dizem? Ela junta todo esse punhado de informação e emite para você, e emite um laudo, um relatório, uma análise daquilo.
né? Então... E te capacita para tomar essa decisão. Coisas que a inteligência que humana, ela não é mais, não substitui o ser humano, nem pensa. Mas ela analisa o conjunto de informações que você coloca lá e te dá possibilidades, né? Te mostra possibilidades, te mostra caminhos. Então eu acho que se ela é bem utilizada agora, também pode ser utilizada, e a gente sabe disso, né? De forma não republicanas ou utilizada de forma o ser humano... A gente fez muitas reportagens agora a respeito no período das eleições, e o pessoal falava muito sobre o uso da inteligência artificial nas deepfakes, né? Colocava um vídeo lá do deputado Junior Mock, só que com áudio dele falando uma coisa que ele jamais falaria. Então isso é um uso antiético. É isso que eu estou dizendo. Então você junta para fazer ela muita coisa. Ela não é inteligência sozinha. Você manda dados, né? Você manda uma voz de você alimenta ela. Então, e ela vai, diferente de hoje, você tem o software, o rádio, aí o que você vai, ele tem os dados, você tem uma análise disso, daquilo, mas você não tem toda essa eu falo assim, essa dimensão da inteligência artificial. Isso aí, né, Janaína? A gente está, como eu falei ali no começo do programa, aprendendo muito hoje, né? A gente viu que a ciência, a tecnologia, o trabalho da Assembleia Legislativa, ele vai passar pelo agro. A gente já falou sobre como que é o reflexo disso no agro, na sustentabilidade, na educação, na promoção do ensino, né? Por exemplo, lá em Coxinha, eu tenho certeza que deve ter algum instituto lá, um instituto federal que tem a criançada lá louca para brincar com os robôs. Federal já desenvolvendo robótica, né? Olha que maravilha. Lá, então você tem já desenvolvendo também justamente na área do agronegócio, da técnica em pesca e agropecuária. Então os caras começam a utilizar tudo isso. Então eu falo nessa área, na área de produção agrícola, a inteligência artificial já vem sendo usada há muito tempo. Não há muito tempo não, há vários anos já. Hoje eles estão falando em carne artificial, né? Estão produzindo carne, né? Carne em laboratório, que você usa os mesmos componentes existentes na carne. Você chegou já a experimentar, deputado? Eu não, mas diz que na Inglaterra... Eu acho que a gente já está consumindo sem saber sem isso. Saber, mas na Inglaterra já tem restaurante que você vai lá e come a carne. E é tudo isso. Tudo isso que a gente... faz parte desse daqui que nós estamos falando. Agora você vai falar, não quero saber, isso não deve ser. Não sei, né? Quem sabe? Tudo isso que a gente falou vai passar pelo trabalho da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação que você conheceu hoje aqui no Por Dentro do Legislativo. A gente agradece muito a sua participação, deputado, por esclarecer esse tema que ainda é nebuloso, mas hoje trouxe um pouco de luz. Um pouquinho só mais, né? Porque eu também, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, não dou conta, né? De entender toda essa amplitude. Então a gente está passando, e por isso, eu acho que isso é um desafio para nós, de realmente procurar entender, compreender, e eu me dispus a participar justamente para isso. Olha, não é possível, a gente tem que entender, né? Isso foi feito, todo esse desenvolvimento tecnológico parte da mente humana. Então, se parte da mente humana, é compreensível para nós. Nós precisamos dedicar um pouquinho mais para a gente poder, através da legislação, estar garantindo, né, que todo esse processo de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, ele possa ser benéfico e traduzido. Eu falo, o nosso ver, que temos a nossa obrigação é traduzir em melhoria efetiva para o cidadão através da melhoria das políticas públicas. Esse é o nosso foco, o foco da nossa comissão. Obrigado, deputado. Falamos juntos, né, Falamos Paulo? juntos. Bom, a gente agradece a sua presença aqui no Por Dentro. Realmente, acho que foi bem esclarecedor, acho que para a população, para nós, né, Paulo? Isso mesmo. E para o pessoal de casa, para rever esse programa, basta acessar lá o site da Assembleia, www.al.ms.gov. E também vocês podem acessar nossas mídias sociais, lá vai estar toda a programação aqui da nossa grade. É isso aí, a gente se vê numa próxima edição do Por Dentro do Legislativo, falando sobre uma comissão ou sobre uma frente parlamentar. Até a próxima. Até a próxima.